Graças a Deus. A paz do Senhor para todos. E eu quero chegar até você, levando esta palavra que está escrita em Gálatas, capítulo 3. E eu quero ler o versículo 13 e versículo 14. Mas antes, eu te saúdo com a paz do Senhor. Que tenhas um dia de bênção, um dia de renovação espiritual, de muita alegria. E esta alegria se multiplique mais agora você ouvindo a palavra que vou ler, que está escrita em Gálatas, capítulo 13, e capítulo 3, e versículo 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse ao gentio por Jesus Cristo, para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Meus irmãos, coisa gloriosa. Coisa tenebrosa é maldição. A certo ponto, a maldição veio no sentido para o homem no jardim. Deus não fez o homem debaixo de maldição, não. Fez o homem uma bênção, segundo a sua imagem e semelhança. Deu um jardim, fez um jardim, plantou o jardim e botou o homem neste lugar de bênção. Mas condicionado uma coisa: obediência. Então, o homem com sua esposa poderia viver eternamente. Haveria multiplicação de espécies. E eu não precisava estar pregando hoje. Era condicionado a obediência, só obediência. Adão, obedeça, Adão. Tem fruto à vontade no jardim, Adão. Tem a árvore da vida, Adão. Mas tem uma árvore, Adão, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal dela, tu não coma. O resto é tudo teu. Obedeça isso, Adão. Mas o homem deixou de obedecer. A desobediência o colocou debaixo da maldição. A maldição da morte. Nós entendemos que espiritualmente ele morreu no ato que ele comeu da fruta proibida. E a morte veio algumas centenas de anos depois, porque Adão viveu 930 anos e nós não sabemos que idade ele tinha quando participou do fruto proibido. Mas tudo leva a crer que foi bem no início. Então, 900 anos, 930, digamos, depois que ele pecou, eu acredito que, não sei, talvez viveu em 900 anos, debaixo da maldição. E agora, tendo espinhos, cardos, suor do seu rosto. E ele começou a sentir esse problema na morte do seu filho. Foi assassinado, o outro assassinou. Então é maldição. Mas a palavra nos fala, e nós encontramos em Deuteronômio uma série de maldição que foi proclamada no Monte Ebal. Mas nessa palavra tão poderosa, a palavra nos diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Como assim? Fazendo-se maldição por nós. Porque escrito está: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele foi pendurado no madeiro. Sabe por que ele foi pendurado? Por tua causa, pela minha causa. Toda a nossa maldição foi jogada sobre ele. Que coisa poderosa. Pense, você que está me ouvindo,
que ainda vai atrás de determinadas conversas de libertação de maldição, mas isso aqui, se você se entregou para Jesus, a palavra diz que quem está em Cristo é nova criatura. Você não é mais uma velha criatura, você é uma nova criatura. E se você está em Cristo, Ele levou sobre si, os teus pecados, meus pecados. Ele se fez maldito para que eu, você, não sejamos mais malditos. O mundo está debaixo da maldição, mas poderá sair se ele chegar, receber a bênção de Abraão, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Como? Havia uma bênção. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Benção de Deus, bendito. Você não era bendito, eu não era bendito, mas em Cristo fui bendito. E Ele levou sobre si a nossa maldição para mim ser bendito. E quem é bendito de Deus não pode ser maldito. E lá na cruz, ela foi levantada no Monte Caveira, o Calvário. E sabe o que acontece? Toda a maldição tua, minha, foi lançada sobre ele. E ele sentiu o peso. Que ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Ele sentiu a maldição, quebrou a comunhão. E logo depois, ele como homem morreu. Morreu por ti, morreu por mim, morreu levando a maldição. E acontece que lá no sepulcro, Deus poderoso deu vida. E você viveu também neste momento, ela é extensiva para você e para mim. Então você agora não está debaixo de maldição. Levanta a sua cabeça, meu irmão. Você é batizado com o Espírito Santo. Quem não passou por essa experiência, mas tem o selo da salvação, é propriedade divina, e propriedade divina não é maldita. Quando o Senhor deu selo para você, não deu selo de maldição, deu selo de bênção, e fique na bênção. Que o Senhor te ilumine poderosamente. Fique na bênção, porque Ele te deixou na bênção. E como vou ficar na bênção? É ficando com Jesus. Eu estou com Jesus. Eu quero que você fique com Jesus para ficar na bênção. Jesus bendito, eu te agradeço por estar na bênção, na tua presença, comunhão do Espírito Santo. Agora peço por todos aqueles que estão me vendo e ouvindo, Senhor, que eles sintam, eles entendam que não estão debaixo de maldição, mas debaixo da bênção, porque são teus servos e selados com teu Espírito Santo. Pai eterno, eu peço tudo em nome de Jesus. Amém.